muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então eu convido você a permanecer juntinho comigo até 11h30 para a gente falar de tudo isso, tá? E aprender algo novo nesta manhã. Olha, a reeducação alimentar é o ato de modificar hábitos alimentares e comportamentos com relação à alimentação. Ela visa solucionar doenças, emagrecer ou a manutenção da saúde. Fazer uma reeducação alimentar serve para compreender melhor o efeito da alimentação em nossa vida diária. Além disso, entender as suas consequências para a mente e para o corpo, aproveitando o prazer de se alimentar ao mesmo tempo em que traz mais saúde em todos os aspectos da vida. Então, para a gente entender um pouquinho sobre este tema, eu convido aqui com a gente a nutricionista Thaís Mendes, mais uma vez, para conhecer nossa casa nova, para a gente falar de alimentação. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, bom dia. Muito bom a gente poder acordar aí numa manhã de sábado falando de alimentação saudável, né? Porque pode transformar vidas, né? Sim, com certeza. Então, a alimentação ela tem um papel fundamental em toda a nossa saúde, né? Em tudo, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa saúde no geral. Se a gente for pensar em reeducação alimentar, o que seria quando a gente quer colocar na prática para que o pessoal de casa nos entenda e consiga levar isso para o dia a dia? Então, a reeducação alimentar, ela nada mais é do que a mudança ali no comportamento com a alimentação. A gente vai ressignificar ali a alimentação desse indivíduo e ela não tem data de validade, não tem um prazo para acabar. É quando a gente consegue ter uma mudança ali nos hábitos alimentares. E isso é feito de forma gradual, então não existe nenhum alimento proibido. É quando o paciente já consegue ali chegar num equilíbrio alimentar, tanto dos alimentos que ele sabe que deve ser consumido na maior parte do tempo e as exceções ali no de vez em quando. É assim, até um termo que nos ajuda a colocar isso mais como uma filosofia de vida, como um prazer, do que como uma obrigação, né? Aquela regra, aquilo que é imposto, parece que pra gente psicologicamente dificulta mais, mais difícil, né? Com certeza. Então é algo que realmente deve ser mais leve. E a gente só consegue trazer essa leveza ali na mudança de hábitos quando a gente faz isso sem muito extremo, sem muito extremismo de ter que cortar um alimento, de nunca mais ter contato com esse alimento, porque isso realmente dificulta muito mais o processo. E aí, se eu vou pensar numa reeducação alimentar, qual vai ser o meu primeiro passo para, de fato, trazer isso para a minha vida? Então, quando a gente pensa ali nessa mudança de hábitos, é importante que a gente tenha bastante calma e paciência no processo. A gente deve primeiro criar pequenas metas. Então, qual que é a sua maior dificuldade? O que é que nesse momento a gente precisa mudar em primeiro lugar? Será que esse indivíduo não bebe água? Será que ele tem uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados? Então, a gente vai trabalhar por aí primeiramente. Então, se você não bebe água, então vamos começar a andar com uma garrafinha de água para não esquecer, ao longo do dia ali, criar essa meta de beber água. Assim que isso já estiver ali consistente, a gente passa por uma próxima etapa. Então, a gente já começa a pensar na questão dos alimentos ultraprocessados. Se a sua alimentação é muito rica em alimentos ultraprocessados, que tal a gente já começar a diminuir isso, começar a incluir mais legumes, mais frutas na alimentação. Depois que a gente passou por essa etapa, que já teve esse hábito ali com muita consistência, a gente passa para a atividade física. Então, começa a incluir atividade física 2 vezes na semana, até conseguir trazer mais vezes isso. E isso ali, consequentemente, vai conseguindo fazer com que você consiga melhorar a sua saúde e que isso vai virando um hábito. Então, isso vai depender até do perfil de cada pessoa, De cada pessoa, né? Exatamente. Então, tem algumas pessoas que já têm, por exemplo, o hábito de fazer atividade física ali muito consistente, já faz isso ali diariamente, mas, por outro lado, já tem um consumo muito grande de alimentos refinados, ultraprocessados. Então, cada pessoa a gente vai avaliar ali o perfil desse paciente para ver quais são ali as primeiras etapas para a gente trabalhar nele. Quais os benefícios, né? Imagino que sejam inúmeros, mas quais seriam os principais benefícios quando eu tenho uma reeducação alimentar, quando eu coloco isso na minha vida? Então, um dos principais benefícios é a gente conseguir evitar muitas doenças, né? Porque quando a gente tem hábitos saudáveis, tanto em relação à alimentação, atividade física, qualidade do sono, isso evita muitas doenças crônicas. A maioria das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, elas são ocasionadas ali, primeiramente por conta dos hábitos, né? Então, o indivíduo ele pode ter sim um fator genético, mas a genética ela não é destino. Então, dependendo dos hábitos que ele tiver, a gente pode ou ativar aquele gene ou deixar ele ali descansando para o resto da vida. Então, o ponto mais importante realmente da mudança de hábitos é a prevenção de doenças,
ou se você já tem uma doença, a gente consegue fazer uma remissão ali, consiga que o indivíduo... Controle, né, de doenças crônicas. Exatamente, consiga com que a pessoa conviva ali com a doença, mas de uma forma que isso não vai impedir ali a qualidade de vida dela. O segundo ponto é manter ali, então as pessoas que estão no processo de emagrecimento, eu sempre costumo dizer que o difícil não é perder peso, o difícil é manter o peso. E a gente só consegue manter através dessa mudança de hábito, através de uma reeducação alimentar. Aí, de fato, da reeducação, né? Porque se eu vou lá, escolho uma dieta da moda, algo que é rigoroso, algo que vem ali cheio de regras, eu não consigo levar isso a longo prazo, né? Com certeza, não é algo consistente. Você vai seguir por um determinado momento, o que não é saudável, porque se você tem uma perda de peso muito brusca ali em pequeno tempo, isso faz com que você não perca de forma saudável. Você vai perder massa muscular, você vai perder outros elementos importantes para o nosso organismo. Então, quando você faz uma dieta muito restritiva, uma dieta ali sem um acompanhamento profissional, você não consegue manter. Você vai perder por um período, mas depois você vai acabar ganhando peso novamente, muitas vezes até mais, que é o famoso efeito sanfona, né, que acontece muito. A gente sabe, Thaís, que a ideia mesmo era que numa situação como essa todo mundo pudesse procurar um profissional, mas nem sempre o sistema público de saúde está apto, nem todo mundo tem condição financeira. Se você fosse falar para o pessoal de casa, assim, uma dica para eu já começar a pensar em me alimentar de forma mais saudável, a ter uma reeducação alimentar, qual seria essa dica para evitar de comer besteira, por exemplo? Então, a primeira dica que eu daria seria realmente a gente trazer mais alimentos de verdade para a sua rotina. Então, se a gente conseguir trazer mais legumes, mais frutas, mais proteínas para as suas refeições, você consegue ter mais saciedade. Então, fica muito mais fácil de você conseguir consumir de forma mais moderada os outros alimentos que não são tão nutritivos assim. Então, começa a trazer isso para a sua rotina, muda a forma de preparo, e tenha paciência. É importante ter paciência porque é um passo de cada vez. A gente não consegue mudar um hábito de uma vida inteira de uma hora para outra, né? Uhum. Então é com o tempo ali realmente que a gente vai conseguindo tornar isso um hábito. Existe uma dieta ideal para se emagrecer ou não? Você só emagrece se cortar carboidrato, por exemplo. Existe uma dieta que é a dieta ideal para emagrecimento? Não, então, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem ali uma estratégia diferenciada. Então, a reeducação alimentar realmente ela é o caminho para todo mundo, porque ali sim a gente consegue fazer com que tenha essa perda de peso de forma saudável e que a pessoa consiga manter esse peso. Então, não existe algo que seja para todo mundo, low carb, cetogênica, que seja para todo mundo. Cada pessoa tem um perfil, tem uma individualidade e isso deve ser muito bem respeitado. Então, o profissional ele vai conseguir trabalhar de forma individualizada, de acordo ali com as preferências de cada paciente, para que consiga ali ter um resultado saudável. Falando em perfis, né, a gente sabe que muita gente está insatisfeita aí com o espelho, né, e a grande maioria busca o emagrecimento. Mas e aquelas pessoas que querem, por exemplo, engordar? Eu sou muito magrinha, quero engordar. Tem dieta para isso também? Também tem. Então, existe um equívoco em relação ao termo dieta, né? As pessoas sempre pensam nele voltado para emagrecimento. Sempre tem um equívoco muito grande achando que dieta tem relação com restrição, em diminuir, em cortar alimento. Mas a dieta ela pode ser voltada para diferentes públicos, né, dependendo da necessidade. Então, o indivíduo que ele está precisando de ganho de peso, que está tendo uma baixa ali de massa muscular, ele vai ter um planejamento alimentar ali voltado para esse objetivo. Então, vai ter ali uma quantidade calórica um pouco maior, para que a gente consiga atender ali esse objetivo dele. Você pegou num ponto bem importante, que é a questão da constância, né? Mas existe um método para essa perda de gordura, perda de peso permanente, duradoura? Uhum. Então, a perda de peso, a diminuição ali da gordura corporal, a gente consegue manter ela justamente quando a gente muda os nossos hábitos, né? Porque a reeducação alimentar ela não tem um tempo para acabar. Depois que a gente torna isso um hábito, a gente leva isso para o resto da vida. Então, ali você não vai ter, já conseguiu chegar ali num nível que você tem equilíbrio em relação às exceções. Você não precisa cortar nada, mas você tem um equilíbrio em relação às quantidades. Não significa que você determinadas coisas você não vai comer nunca mais, por exemplo, né? Então, você já consegue ali comer de vez em quando um doce, comer de vez em quando ali algo que também te dê ali um pouco mais de prazer, mas você já tem uma noção da frequência disso, da quantidade que você vai comer disso e no final é isso que realmente faz a diferença para que você consiga ali ter essa diminuição de gordura corporal e conseguir manter ali esses resultados.
Dá para emagrecer sem cortar o carboidrato? Porque para todo mundo o carboidrato é sempre um vilão, né? Sim. Então, em relação aos carboidratos, o que a gente precisa se atentar é na qualidade desse carboidrato. Então, a gente consegue emagrecer sim comendo carboidrato, inclusive é um grande erro muitas vezes você cortar esse carboidrato, porque faz com que você não consiga exatamente ter essa constância ali no seu objetivo. Então, a gente tem que buscar sempre consumir carboidratos de boa qualidade. Então, carboidratos ali de tubérculos, fontes integrais e sempre na quantidade ideal para você. Então, a gente consegue sim emagrecer com um déficit calórico, que é o que realmente vai ocasionar ali essa perda de peso, que é a gente gastar mais energia do que a gente consome e tendo ali as fontes de carboidrato sem nenhum problema. Tem uma dieta, Thaís, que ganhou muito fama, né, nas redes sociais, entre blogueiras, entre artistas, que é a dieta cetogênica. O que seria a dieta cetogênica? Então, a dieta cetogênica ela é uma estratégia que é usada como uma opção ali para algumas pessoas, para mudar o estímulo, para mudar a estratégia. Ela também é uma dieta que é muito usada ali para pessoas que têm algum tipo de problemas neurológicos, que ela pode ajudar. Mas é algo bem específico. Ela consiste em a gente fazer a redução do carboidrato e ter muito mais fontes de gorduras boas e de proteínas. Mas sempre é importante ressaltar que é uma estratégia que deve ser feita com acompanhamento profissional, senão você pode acabar gerando outros problemas ali para a sua saúde. Se você traz gorduras de qualidade ruim, se você excede muito na proteína, isso pode ocasionar ali no aumento de colesterol, de pressão alta. E sempre tem exames envolvidos, Sempre, sempre um acompanhamento ali bem personalizado. Então é uma estratégia que ela pode sim ser bem-vinda, mas precisa desse acompanhamento. O pãozinho, Thaís, o pãozinho que ganhou fama aí nas redes sociais, né? Por conta de um reality show, por conta de uma coach de alimentação. Ele é vilão mesmo? Nunca mais posso comer o pãozinho? Não devo comer nunca o pãozinho? Não, então o pão, ele é um alimento que, se a gente for pensar em valor nutricional, ele é um alimento mais refinado. Em valor de nutrientes, ele realmente não tem tantos nutrientes, mas é da nossa cultura, né? Ter o pão é um alimento ali que está na mesa do brasileiro. Então, a gente tem que sempre pensar na frequência que ele vai ser consumido e nas quantidades. Então, evitar a exposição. O que é a exposição? É consumir em grande quantidade, consumir todo dia os mesmos alimentos, que aí sim a gente pode causar algum malefício para a nossa saúde. E toda vez que for ser consumido, é importante a gente enriquecer esse alimento, já que ele não tem um bom valor nutricional. Então, sempre trazer uma opção proteica juntamente, a combinação do prato importa muito. Então, se você vai comer um pão, coloque um ovo, né, juntamente ali dele, pense ali numa combinação com alguma fruta também, que aí sim a gente pensa numa refeição mais nutritiva, mas não é um vilão, não é o pão que vai engordar ninguém. E se eu puder escolher entre o pãozinho integral, melhor ainda, né? Melhor ainda, que ele vai ter muito mais fibras, muito mais vitaminas e vai trazer muito mais saciedade. Então, é bem interessante para quem também está no processo de emagrecimento. Então, esse seria o ponto-chave na hora de escolher o meu pãozinho integral, observar ali no rótulo o que tem mais fibras? Com certeza. Então, sempre é importante ler a lista de ingredientes do pão. Importante ver qual vai ser o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente que tem ali é o que vai estar em maior quantidade. Então, o primeiro ingrediente dessa lista é importante que seja farinha de trigo integral, que aí ele vai ser realmente um pão 100% integral. Legal, olha só, a gente aprendendo um pouquinho, né, sobre alimentação e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, porque como a Thaís já deixou bem claro que a reeducação alimentar é um hábito de vida, né? Você consegue aprender a controlar ali as suas vontades, porque nem sempre a gente está com fome, né, Thaís? Às vezes é só vontade. Exatamente. Então, às vezes, a fome ela pode vir de vários estágios, né? Então, fome é realmente quando a gente tem aquela sensação da barriga roncando, isso realmente é fome. Só que hoje em dia, muitas pessoas já perderam muito essa sinalização. Às vezes, elas acabam não comendo ali por essa fome fisiológica, e sim porque está vendo o alimento ou está no momento social. E é sempre interessante também, quando a gente está no processo ali de reeducação alimentar, a gente entender essa sinalização ali do nosso corpo para que a gente consiga comer nos horários que a gente realmente tem fome, saber dizer não quando é preciso, isso também é importante. Thaís, quem quiser acompanhar você, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, onde é que pode te localizar? Nas minhas redes sociais, no Instagram, @Nutri, Thaís com H, M no final. Lá tem várias dicas, tem receitas, tem muitas informações relacionadas à alimentação. E também para quem quiser um acompanhamento personalizado, individualizado aí no processo de emagrecimento ou ali realmente esteja querendo melhorar a sua saúde, também pode encontrar por lá. Tá certo, obrigada. Muito obrigada.
E olha, a gente não para por aqui no nosso Viver Bem não, tá bom? Daqui a pouquinho você vai conhecer uma história da Gabriela. Ela resolveu mudar de vida, perdeu bastante peso. Como é que foi esse processo? Como é que ela se enxerga hoje? Foi fácil? Foi necessária a constância? A gente vai falar ainda sobre os lanchinhos saudáveis para a garotada que está aí na escola. Então você de casa, fique com a gente. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e daqui a pouco nós estamos de volta. E a gente está de volta, então, com o Viver Bem, falando sobre reeducação alimentar. E vamos para um bate-papo bem gostoso com ela, Mayara Leone, que já tem vindo sempre aqui com a gente na nossa casa, para a gente conhecer um pouquinho mais das histórias. Tudo bem, Mayara? Vamos sentar. Tudo bem. Aproveitar, olha, que liberaram um chazinho hoje, entendeu? Hoje a gente vai tomar um chazinho, Falando de reeducação alimentar, os chás certeza. também são bem interessantes. Uma hora dessa a gente pode fazer um programa só sobre chás. O que você acha? Eu acho ótimo. Inclusive, agora eu comecei a tomar um chá. Estou aprendendo a tomar chá, porque eu tô vendo que tem muitos benefícios. Falando em aprender, Mayara, a gente aprendeu um pouquinho mais com uma nova história hoje, né? A história de quem? É a história da Gabriela, ela que com 15 anos, ela pesava 102 quilos e aí começou a ter crise de ansiedade, enfim, vocês vão acompanhar na matéria. E ela percebeu que ela precisava fazer uma reeducação alimentar há 9 anos atrás. E aí, a gente vai acompanhar na matéria agora. Vamos lá. Hoje o que você vê é uma mulher bonita, confiante, mas a verdade é que nem sempre foi assim. Gabriela, aos 14 anos, chegou a pesar 102 quilos. Comia muito miojo, batatinha, salsicha, que depois eu descobri que era o meu Deus. Calma, Gabriela, isso não é motivo para se envergonhar. A jovem conta que o sobrepeso desencadeou crises de ansiedade, mas não entendia que precisava de ajuda. Eu ficava com muita falta de ar. Eu ficava muito nervosa, eu não conseguia dormir, entende? E sem contar também com o bullying que eu sofria muito na escola e aquilo me afetava muito. Só que ao mesmo tempo eu queria, não, tá bom, tudo bem. Foi então que a tia levou Gabriela a um médico endocrinologista e o resultado começou a aparecer. Quando deu uma semana eu já tinha perdido uns 4 quilos, eu falei, cara, como assim? Falei, então bora, continua então. Após 3 meses, apenas com o processo de reeducação alimentar, conseguiu eliminar 15 quilos. Acordar de manhã cedo, comer 3 torradinhas e um cafezinho sem açúcar e sem adoçante. Aí 10 horas o quê? Comer uma fruta e no almoço só a salada e a carne. Então aquilo pra mim foi... Mas eu tive a força de vontade, porque se a gente não tiver, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Além de novos hábitos alimentares, a empresária descobriu uma outra paixão: a atividade física. Eu fui pra academia, Muay Thai, e aí eu fiquei todo dia. E aí, do nada, quando a gente menos espera, a gente já vê o resultado, a gente já fica muito feliz. E foram 38 quilos em apenas 1 ano. esse processo pra mim foi tudo. Eu vi, cara, eu consigo isso, eu consegui com a minha idade perder o tanto de peso que eu consegui, de quilos que eu consegui, eu posso conseguir várias outras coisas. Me sinto livre. E foi com o tempo que eu comecei a quebrar o tabu de quê? Do meu corpo. Por quê? Porque eu emagreci e a gente tem as nossas cicatrizes. Só que pra mim é a cicatriz da minha vida. Uma mudança de vida, na verdade, né? A gente percebeu que ela perdeu um grande volume de peso. A gente não pode se basear sempre também na experiência do outro.
É um processo bastante lento, exige constância. O que você achou da história dela? É verdade, Renata. Inclusive, ela até falou pra mim que, claro, que foi há 10 anos atrás que ela emagreceu. Naquela época era totalmente diferente, a medicina já evoluiu muito, o tipo de dietas já mudaram bastante, né? A reeducação alimentar. Então, isso foi algo que realmente mudou pra ela. Hoje, os hábitos dela são outros, ela já evoluiu. Então, isso é muito bom, né, pra ela. Legal que ela conseguiu manter, né? Já conseguiu que você tá manter, exatamente. Há um bom tempo que ela conseguiu perder esse peso, né? Exatamente. Ela era nova, adolescente, né? Então, para uma adolescente pesar 102 quilos, isso realmente é complicado na infância. Ela sofria bullying, como ela falou, né? Você acha que histórias como a história da Gabriela inspiram outras pessoas a ter essa vontade, essa determinação para mudar de vida? Com certeza, inspira. Claro que inclusive, todos nós temos que procurar ajuda médica, de profissionais de saúde, porque cada um é diferente, né? Cada organismo é diferente do outro. Mas inclusive, ela falou que tem muitas pessoas que procuram lá no Instagram e tudo mais para realmente ela incentivar de alguma forma, né? Realmente como superação, como inspiração para outras pessoas. E isso, com certeza, ela faz. A Gabriela, ela tem um Instagram que, inclusive, ela fala sobre isso, né? Mayara, mais uma vez, obrigada, viu, por compartilhar histórias aqui com a gente no Viver Bem, tá bom? Muito obrigada, Renata. Até a próxima. Espero ter você aqui com a gente mais uma vez em breve. Opa, com certeza. E olha, a gente não para por aqui não, tá? Tem muito mais conteúdo aqui no nosso Viver Bem. Você de casa segue com a gente, porque olha só, hoje no quadro Tá On, a gente conversa com a Laura Gaspar, que é empresária e culinarista e tem uma empresa que produz lanches saudáveis para as crianças levarem para a escola. Então, tá no ar o quadro Tá On. Tudo bem, Laura? Seja bem-vinda aqui com a gente no nosso Viver Bem. Hoje a gente está falando de alimentação saudável, né, de mudanças de hábitos. E eu imagino que a mudança de hábito, começando na infância, incentivando essa alimentação saudável na infância, seja algo que a gente consiga perdurar aí pela vida toda, né? Eu acredito que é muito importante porque a gente deixa de lado a primeira infância, a segunda infância e pensa, não, eu vou me alimentar bem só quando for adulto. Se você começar esse hábito cedinho, você vai ter todos os benefícios. Então, você imagina, você já vai ser um adulto, um adolescente que já tem hábitos saudáveis. Então, é muito importante que a mamãe e papai comecem esse hábito dentro de casa. Ali na lancheira. Ali na lancheira, dentro do lanchinho de dentro de casa, porque você vai saber que você vai tornar um adulto saudável. Você vai criar um adulto que tenha bons hábitos alimentares. E aí, qual que é a ideia que você traz pra gente hoje? O que deve contar ali na hora de levar e preparar a lancheira das crianças para ir para a escola? A gente dá algumas dicas iniciais, que sempre prestar atenção na lancheira, que lancheira que eu devo usar. Como a gente mora em uma cidade que é quente, todo mundo sabe, então dá preferência para uma lancheirinha térmica. Aí vê se o material da lancheira é bom, às vezes dá uma testada, às vezes faz indicação de alguma mamãe. Então você sabe que a lancheira é térmica, isso vai manter o alimento na escola, no balé, vai estar aqui dentro, ele vai estar conservado. Passando isso, a gente vai pensar em que potinhos eu devo usar. Porque, é simples, não, porque a gente tem que dar, ele é BPA free, ele vai gerar alguma toxina, eu vou esquentar isso no micro-ondas, a professora vai colocar isso no congelador. Então, assim, prestar atenção na lancheirinha, prestar atenção em que potinhos eu devo utilizar. E aí a gente começa, agora vamos montar uma lancheirinha saudável. Então, vamos tirar de todos aqueles que a gente conhece. Ultraprocessado, processados, industrializados, aquele famoso pão bisnaguinha que todo mundo fala assim, não, vamos montar um lanchinho com pão bisnaguinha. Ele é um alimento processado, apesar de todo mundo achar que não vamos montar um lanchinho com... Há opções mais saudáveis. Opções mais saudáveis, sim. Vamos optar pelo pão da padaria que eu tenho lá na esquina, que ele com certeza vai ser mais saudável do que aquele pãozinho bisnaguinha que você compra no mercado, na embalagem Porque fechada. tudo aquilo que tem um prazo de validade é algo que teve ali algum tipo de industrializado para conservar. E é importante, assim, eu vou pegar o material e aí eu vou lá ler o rótulo, né? Não conheço 50% do que está escrito ali. Não conheço nenhum desse conservante. Aí tem um monte de açúcar embutido que eu não sei o nome. Então, isso aqui não deve ser legal para o meu filho. Não, contém trigo integral, contém açúcar.
olha, não, esse não tem conservante. Olha, esse iogurte vai ter 2 ingredientes, no máximo 3. Então, é legal dar uma olhada no rótulo, se for optar por comprar alguns alimentos prontos. Senão, a gente tem uma gama tão grande para fazer em casa e deixar isso de fácil acesso, de fácil preparo. Entendi que eu preciso optar por uma alimentação mais natural e deixar geladinho os processados. Fiz isso, aí a gente começa a entender como que vai manusear. Vou colocar mais alguma coisinha. E aí vocês criaram a proposta do lanchinho saudável, Sim. né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais das propostas, das ideias que vocês têm ali para apresentar, pode encontrar vocês como? A gente tá na rede social como Meu Lanchinho PVH, no Instagram. E aí lá você vai ter nosso contato do WhatsApp, você consegue falar com a gente diretamente pelo direct, então a gente consegue ter contato por lá. Tá certo. Obrigada, Por viu, por estar nada. aqui com a gente. O pessoal de casa está convidado, então, a acompanhar aí pelas redes sociais para conhecer um pouquinho mais das propostas do Meu Lanchinho, tá bom? E olha, agradecer também a Acelibras por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, levar a informação a todos os públicos. Agradecer a você de casa que está sempre com a gente aqui nos sábados na tela da SIC TV. Nosso Viver Bem chegou ao fim, mas sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Bom final de semana.